O vizinho que não dorme. O bairro onde eu moro é, à primeira vista, o tipo de lugar que qualquer um gostaria de viver. Pequenas ruas de paralelepípedo, cercadas por árvores antigas, dessas que fazem sombra suficiente para refrescar até os dias mais quentes. As casas são todas bem cuidadas, pintadas em tons pastéis, com jardins na frente, alguns portões baixos, outros um pouco mais altos, mas sempre aquele clima quase bucólico. É um daqueles lugares onde os vizinhos cumprimentam uns aos outros, mesmo que nem saibam seus nomes. Aquelas acenações automáticas, meio por educação, meio por hábito. Um lugar onde todo mundo finge que tudo é perfeito. Eu moro aqui há quase 5 anos. Sempre gostei de viver sozinho. Sou editor de vídeos, trabalho de casa. Não sou exatamente antissocial. Só gosto da minha privacidade. Meus dias são basicamente divididos entre trabalhar, cuidar da casa e, de vez em quando, assistir filmes ou maratonar alguma série antiga. Mas isso foi antes dele. Do dia em que ele chegou, algo na vizinhança mudou. E não foi só impressão, eu senti. Sabe aquela sensação? Quando você entra em um lugar e percebe que algo está errado, mesmo que tudo pareça normal? Foi exatamente isso. O que antes era um bairro aconchegante, passou a parecer sufocante. O ar ficou mais pesado. O silêncio que antes era agradável se transformou em algo opressor. A casa do lado, onde agora mora aquele homem, tem uma arquitetura antiga, de 2 andares, janelas de madeira largas, uma varanda na frente com uma cadeira de balanço que nunca se move, não importa o vento que faça. As paredes, antes de um bege claro, agora foram pintadas de um cinza acinzentado, quase metálico. As persianas, sempre abertas, sempre, e as luzes, meu Deus, aquelas luzes, brancas, fortes, estavam acesas o tempo todo. Durante o dia até fazia menos sentido, a luz natural ofuscava um pouco, mas à noite a casa parecia um farol no meio da escuridão. Uma luz que não iluminava, apenas expunha. E o homem, bom, ele nunca era visto durante o dia, nunca. Pelo menos não fora da casa, mas estava sempre ali. Eu comecei a observar. No início era só curiosidade. Quem não ficaria curioso? Uma pessoa que nunca sai, nunca interage, nunca vive. Mas com o tempo, aquilo deixou de ser simples curiosidade. Virou necessidade. Eu precisava entender, saber quem era, por que estava ali, por que nunca apagava as luzes. Na segunda semana após a mudança, comecei a perceber mais coisas. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, todas as noites, por volta das 23h47, uma das janelas do 2º andar se abria. Sempre a mesma, sempre no mesmo horário. E por exatamente 13 minutos, ela ficava aberta. Depois se fechava sozinha. Não era alguém que abria e fechava, não. A janela simplesmente se movia, como se fosse automática, ou talvez como se fosse comandada por algo que não precisava de mãos. E havia também aquele cheiro, um cheiro que parecia ferro velho misturado com carne crua, ácido, forte, mas estranhamente só eu parecia sentir. Perguntei uma vez para Dona Marta, a senhora que mora na casa da frente, se ela sentia aquele cheiro. Ela me olhou confusa e disse que não. Aliás, Dona Marta me olhou de um jeito que parecia até desconfiado, como se eu estivesse ficando louco, mas eu sabia, não era coisa da minha cabeça. Então, decidi prestar mais atenção. Montei um pequeno posto de observação no meu escritório. Posicionei minha mesa perto da janela lateral, de onde eu tinha visão direta para o quintal e parte da sala do vizinho. E comecei a anotar tudo. Anotações. Semana 1. Luzes acesas 24 horas. Nenhuma movimentação externa. Janelas abrem e fecham sempre no mesmo horário. Sons durante a madrugada, arranhões,
passos, estalos, cheiro forte, metálico. Anotações. Semana 2. Silhueta parada na janela por horas. Quintal aparentemente limpo, mas marcas estranhas no chão. Portão da garagem nunca se abre. Nenhuma entrega, ninguém entra, ninguém sai. Anotações. Semana 3. Saco preto visto no quintal. Sumiu horas depois. Olhar direto pela primeira vez. Porta da minha casa foi encontrada entreaberta. A cada anotação, minha ansiedade aumentava. Minha cabeça tentava criar explicações lógicas. Talvez ele seja um acumulador. Talvez tenha algum distúrbio. Talvez... Mas no fundo, algo me dizia que não era nada disso. E então, comecei a reparar em algo ainda mais assustador. Toda vez que eu estava olhando para a casa dele, eu sentia que ele também estava olhando para mim, mesmo quando não o via na janela, mesmo quando a cortina estava fechada, mesmo quando eu fechava os olhos. Era como se sua presença atravessasse as paredes, como se ele soubesse que eu estava observando. E pior, como se gostasse disso. Numa dessas noites, quase 3 da manhã, aconteceu algo que me fez questionar tudo. Eu estava sentado no escritório, olhando fixamente para a casa, anotando os mesmos padrões, quando as luzes piscaram. Pela primeira vez. Elas nunca tinham piscado antes. Nunca. Foi rápido. 3 piscadas. Depois, uma sequência de estalos. E então... silêncio absoluto. A luz da varanda se apagou. Pela primeira vez. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu coração disparou. A garganta secou. Eu me levantei lentamente, sem desviar os olhos da casa. Por alguns segundos, achei que, finalmente, o mistério estava acabando. Que ele, resolveu consertar a fiação. Mas então, percebi. A luz não estava apagada. Ela estava sendo escondida. Uma espécie de sombra. Uma escuridão que parecia ter consistência, densidade, como se alguma coisa estivesse absorvendo a luz, devorando. E então, da porta da casa dele, surgiu uma figura. Não era ele. Não, aquilo não era humano. Era algo alto, esquelético, pele cinzenta, sem rosto, sem olhos, sem boca, apenas uma cavidade escura no lugar onde deveria estar a cabeça. Aquilo se moveu lentamente pelo quintal e, por um segundo, eu senti que aquilo sabia que eu estava olhando. Sabe aquela sensação, quando mesmo no silêncio absoluto você percebe que alguma coisa respira bem atrás de você? Eu gelei, travei. Meu corpo simplesmente não reagia. E então, aquilo parou. Se virou lentamente, encarando a janela onde eu estava. E na ausência de olhos, eu juro, eu senti que estava sendo observado. Naquele momento percebi algo. Aquela coisa não estava apenas na casa ao lado. Ela estava em toda parte. E de alguma forma, agora, estava dentro da minha vida. Depois daquela noite, depois de ver aquela coisa, aquele ser, ou seja lá o que for, atravessando o quintal do vizinho, tudo mudou. Se antes eu só observava, agora eu evitava até olhar. Mas ao mesmo tempo, algo mais forte que eu me puxava de volta. Era como se, quanto mais eu tentava me afastar, mais aquilo me puxava, como um ímã. Uma força que me obrigava a continuar, a investigar, a querer entender, mesmo que uma parte de mim implorasse para parar. Nos dias seguintes comecei a ter sensações estranhas. Despertava durante a noite, sem saber exatamente o motivo. Sempre no mesmo horário, 3h33, sem despertador, sem barulho. Eu simplesmente acordava e, invariavelmente, meus olhos se voltavam por instinto para a janela, e quase sempre ele estava lá. Não o ser deformado da outra noite, mas o vizinho, parado, na janela do 2º andar, me encarando,
ou melhor, olhando diretamente para mim. Mas havia algo errado, muito errado. O rosto dele não parecia certo. Era como se a pele estivesse esticada demais, como se os olhos fossem fundos demais, negros, vazios, sem reflexo, como dois buracos abertos no meio do rosto, e a boca, uma linha fina, quase inexistente, mas que parecia vibrar, como se houvesse alguma coisa se movendo por trás da pele. Na primeira vez que percebi isso, gelei. Mas mesmo assim, continuei olhando. Sabe quando você sente que precisa desviar, que deveria correr, mas simplesmente não consegue? Foi isso. E então, do nada, ele sumiu. Não se mexeu, não saiu da janela. Ele simplesmente piscou fora da existência, como se nunca tivesse estado lá. Eu me joguei para trás da cadeira, respirando pesado, sentindo meu coração bater na garganta. Minhas mãos tremiam, meu corpo inteiro parecia não obedecer mais aos comandos. E então, 3 batidas na minha porta, secas, firmes. Toque, toque, toque. Às 3 da manhã, minha pele se arrepiou inteira. Meu corpo congelou. Fiquei imóvel, esperando, rezando para ser coisa da minha cabeça. Mas, de novo, toque, 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 agora mais fortes. Me levantei, aos poucos, pé ante pé, evitando qualquer ruído, tentando não fazer a madeira do assoalho ranger. Peguei uma faca na cozinha, tremendo, e caminhei até a porta da frente. Encostei o olho no olho mágico e por um instante, juro, não vi ninguém. Mas então, uma sombra cruzou. Algo muito rápido, fugindo da visão. Abri a porta no impulso e por um segundo me arrependi profundamente disso. O vento frio bateu no meu rosto. Lá fora, nada. A rua inteira completamente vazia. Nenhuma alma viva, nenhum som, nenhum carro passando, nenhum gato, cachorro, absolutamente nada. Fechei a porta com força, tranquei, conferi todas as janelas, todas as fechaduras e pela primeira vez percebi algo que nunca havia notado antes. O relógio da sala estava parado, 3 horas e 33 minutos. Olhei para o relógio do celular. 3 horas e 33 minutos. O do micro-ondas, 3 horas e 33 minutos. O relógio de pulso, 3 horas e 33 minutos. O tempo simplesmente parou. Pelo menos naquela casa. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram piores, muito piores. Comecei a encontrar coisas, sinais, mensagens. Na manhã seguinte, ao abrir a porta da frente, encontrei um envelope pardo, sem remetente, sem nenhuma indicação de quem havia deixado. Dentro havia apenas uma folha dobrada ao meio. Abri, e no centro da folha, escrito com uma letra trêmula, quase infantil, uma única frase: pare de olhar. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Apenas isso, mas não foi só isso. No quintal, marcas começaram a aparecer, círculos, símbolos, como se alguém ou algo estivesse desenhando no chão. Uma noite, enquanto tentava ignorar tudo, colocando um filme qualquer para passar e me distrair, percebi um som estranho vindo do teto. Parecia gotejar. Plic, plic, plic. Olhei para cima. Nada. Nenhuma infiltração. Nenhuma mancha. Levantei, peguei uma cadeira, subi, toquei no gesso. Seco. Completamente seco. Mas o som continuava. Desci da cadeira, olhei para trás e no chão da sala, bem no centro, uma poça. Uma poça de um líquido escuro. Pensei que fosse água, mas quando me aproximei, não era. O cheiro era ferroso, forte, enjoativo, sangue. O mais assustador é que ele parecia brotar do chão. Peguei um pano, tentei limpar, mas quanto mais eu limpava, mais ele surgia. Era como se a casa estivesse sangrando. Corri até a torneira da cozinha para molhar o pano. Quando abri, ao invés de água, uma gosma preta começou a escorrer. Abaixei o registro, fechei tudo, mas
A gosma continuava a pingar. O desespero bateu. Meu corpo inteiro tremia. Sentei no chão, de costas para a parede, tentando respirar, tentando fazer sentido daquilo tudo. Mas então, um som vindo da porta da cozinha. Uma respiração, pesada, arrastada. Olhei devagar e vi uma silhueta, parada, atrás da porta de vidro. Não dava para ver direito. Apenas a sombra de alguém muito alto, muito mais alto que qualquer pessoa normal. A sombra não se mexia, apenas respirava. Por instinto desliguei todas as luzes. Me encolhi no canto, rezando para aquilo ir embora. E então, o som. Toque, toque, toque. Dessa vez, na porta de vidro da cozinha, seguido de um sussurro, baixo, quase inaudível, mas que eu entendi. Eu sei que você está olhando. Meu corpo travou inteiro. Meus olhos lacrimejaram. A vontade de gritar, esmagada pelo medo. E então, silêncio. Olhei de novo. A sombra não estava mais lá. Corri para trancar todas as portas, todas as janelas, cada trinco, cada ferrolho. Mas no fundo, eu sabia. Nada daquilo iria me proteger. Porque de alguma forma, aquilo não estava do lado de fora. Estava dentro. Naquela noite, não dormi. Mas não fui o único. Olhei pela janela quase no amanhecer. E lá estava ele, meu vizinho, parado, na varanda da casa dele, me observando, com aquele sorriso que não era humano. Naquela manhã eu tomei uma decisão. Não dava mais para ignorar. Não dava mais para fingir que isso tudo era coincidência, paranoia ou fruto da minha imaginação. Eu precisava entrar naquela casa. Passei o dia inteiro observando. O vizinho não saiu, mas, como sempre, ele também não apagou as luzes. As janelas do segundo andar permaneciam iluminadas, sempre. A casa inteira, viva, ou algo dentro dela, vivo. Esperei anoitecer, esperei o bairro ficar silencioso, adormecido, como de costume. E por volta das 2:30 da manhã, pulei o muro dos fundos. O chão do quintal parecia mais frio do que qualquer outro lugar. E úmido. Quando olhei para baixo, percebi pegadas. Mas não eram pegadas comuns. Eram desformes. Alguém ou alguma coisa havia caminhado ali, descalço. Mas os pés eram muito maiores que os de qualquer ser humano. E tinham dedos demais. Engoli seco, meu corpo tremia, mas segui. A porta dos fundos, destrancada. Abri devagar, segurando a respiração, cada centímetro parecendo ecoar como um trovão no meu ouvido. O cheiro de podridão, mofo e algo mais. Carne, mas não carne fresca. Carne apodrecida, misturada a algum tipo de produto químico. Entrei. A cozinha estava estranhamente limpa, vazia, mas sem talheres, sem pratos, sem nada. Era como se ninguém realmente vivesse ali. Mas o mais estranho foi o som. Um som baixo, constante, pulsante, como um coração batendo. Mas vindo das paredes, caminhei lentamente pelo corredor. A cada passo, as luzes tremeluziam, piscando de forma irregular, como se a própria eletricidade estivesse tentando fugir daquele lugar. Cheguei à escada, olhei para cima, o segundo andar, de onde sempre vinha aquela luz. Subi, um degrau de cada vez. Meus passos afundavam na madeira velha, mas o som parecia ser sugado pelo próprio ar. No topo da escada, um corredor. 4 portas. 3 fechadas, uma entreaberta. Dela vinha uma luz branca, fria, e o som, o batimento, mais forte, mais rápido, quase desesperado. Me aproximei, e antes mesmo de empurrar a porta, percebi algo. O som não vinha só da sala, vinha também de mim. Coloquei a mão no peito. Meu coração estava batendo no mesmo ritmo daquele som. Empurrei a porta, e o que eu vi
nunca mais vai sair da minha mente. O cômodo estava cheio de telas, dezenas, talvez mais de 100, cada uma delas transmitindo imagens de dentro de casas. Casas do bairro, casas dos vizinhos, casas da minha rua, minha casa ali na tela do canto, meu quarto e eu deitado na cama. Mas eu não estava na cama, eu estava ali. Então, como o som de passos atrás de mim, rápidos, pesados, me virei e ele estava lá, o vizinho, mas não era mais ele. Ou talvez nunca tenha sido. A pele dele parecia uma roupa, uma máscara grotesca esticada, segurando algo que tentava sair. Os olhos não existiam mais. No lugar, buracos fundos, de onde escorria uma gosma preta densa que gotejava no chão, formando pequenas poças que evaporavam instantaneamente. E a boca, rasgada de orelha a orelha, aberta de forma antinatural, revelando fileiras de dentes, dentes em espiral, girando como se fossem lâminas. Ele abriu os braços e do peito dele algo começou a se abrir. Uma segunda boca, maior, negra, pulsante. De dentro saíam braços, pequenos, finos, esqueléticos, deformados, como braços humanos. Infantis, vários, e uma voz, vinda de todos os cantos, vinda das paredes, vinda de dentro da minha cabeça. Agora que você viu, você não sai mais. A luz piscou, e no breve segundo em que tudo ficou branco, ele se moveu. Rápido, impossível de acompanhar. Senti as mãos me agarrando, as unhas entrando na minha pele, o frio cortando meus ossos. Gritei, mas não havia som. Minha voz não existia mais. Tudo ficou branco. Depois, preto. Depois, nada. Silêncio. Acordei. Deitado na minha cama, no meu quarto. Olhei para o relógio. 3h33. Olhei para a janela. E lá estava ele, me olhando, sorrindo. Aquela madrugada parecia um pesadelo do qual eu não podia acordar. Mas o problema é que eu acordei, ou achei que tinha acordado. Deitado na minha cama, meus olhos demoraram a se ajustar à escuridão. Olhei ao redor. Tudo parecia normal. O guarda-roupa, a mesa do computador, a cadeira jogada no canto. Mas havia algo errado, muito errado. O relógio, 3h33. Ele nunca mudava. Fosse qual fosse o momento em que eu olhasse, 3h33. Levantei. As pernas, bambas, o corpo. Doía como se eu tivesse sido esmagado. Fui até a janela. Afastei a cortina. E ele estava lá, na mesma posição, no mesmo lugar, me olhando. O rosto, imóvel. O sorriso, aberto. Os olhos, negros, vazios. Mas não era mais um simples homem. Era como se o que habitava aquele corpo soubesse que eu sabia, e agora jogava com isso. A luz da casa dele, acesa, sempre acesa. Peguei o celular, tentei gravar, mas a câmera não captava nada. A tela ficava preta. Tentei ligar para a polícia, sem sinal. Desci correndo, abri a porta de casa. A rua não existia mais, só nevoeiro. Um nevoeiro denso, branco, espesso, que engolia tudo. As outras casas sumiram, os postes sumiram. A única coisa que permanecia era a casa dele, com suas luzes acesas, e ele, na janela, sempre me olhando. Gritei, chutei o portão, corri pela calçada, mas não importava para onde eu fosse. Sempre dava de frente para a casa dele. O mundo era só aquilo agora. Então, notei algo no chão, pegadas, as mesmas que eu tinha visto no quintal dele, gigantes, deformadas, com dedos demais. Mas agora, elas levavam até a minha porta. Me virei, e bem atrás de mim, ele, o rosto, a centímetros do meu, a boca, apertando-se para conter algo, como se estivesse segurando uma risada,
uma risada que não pertencia a esse mundo. Agora, sussurrou ele, com uma voz que parecia várias vozes sobrepostas, roucas, distorcidas, ecoando de dentro da minha cabeça. Agora, você também nunca mais vai dormir. A mão dele tocou meu peito, fria, gelada como gelo, queimando como fogo, e naquele exato instante eu entendi. O que quer que fosse aquilo, não queria me matar, não, era muito pior. Ele queria me transformar. Meu corpo ficou pesado, minhas mãos tremiam, minha visão ficou turva. Senti algo dentro de mim, se contorcendo, se movendo, como se algo tivesse sido implantado, algo crescendo. Corri para dentro de casa, tranquei a porta, corri para o banheiro, me olhei no espelho. E foi aí que percebi, minhas pupilas não existiam mais. Só negro, negro absoluto. A pele pálida, quase cinza. E, lá no fundo do meu peito, um som. Tum, 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 tum. Mas não era meu coração, era o dele. E então, percebi a luz. A luz nunca mais apagava. O interruptor girava, desligava. Mas a lâmpada ficava acesa. A luz sempre acesa. Os dias passaram. Ou pelo menos, eu acho que passaram. O tempo não funciona mais como antes. Os vizinhos sumiram. Ou nunca existiram de verdade. O mundo agora é só eu e ele. E toda noite, às 3h33, eu olho pela janela e vejo alguém novo se mudando para a casa ao lado. O ciclo nunca para. E a única coisa que posso te dizer é: se por acaso você notar que a casa do seu vizinho nunca apaga a luz, corra, corra enquanto ainda dá tempo. Agora, antes de você desligar esse vídeo, antes de simplesmente ignorar tudo o que acabou de ouvir, olhe pela sua janela, dê uma olhada, bem rápida, apenas confira. Veja se por acaso alguma casa na sua rua nunca apaga as luzes, porque se você reparar nisso, se perceber que não importa o horário, aquela janela está sempre iluminada. Então, talvez você tenha um problema. Talvez você tenha um vizinho que também não dorme. E se isso acontecer, se você ouvir um som estranho no meio da noite, se você sentir que alguém está te observando, que tem um olhar fixo, sempre na sua direção, não tente entender, não tente investigar, e pelo amor de Deus, não abra a porta, porque uma vez que eles sabem que você percebeu, você já faz parte disso, e então as luzes na sua casa nunca mais vão se apagar. Agora me diz, você dorme bem à noite? Se você sobreviveu até aqui, se teve coragem de ouvir essa história até o fim, então comenta aqui embaixo. Eu também tenho um vizinho que não dorme. Assim, eu vou saber que você é dos bravos, ou que agora faz parte disso também. E se você gosta de histórias sombrias, arrepiantes e que fazem você olhar por cima do ombro antes de dormir, então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder as próximas lendas e mistérios obscuros. Porque, acredite, tem muito mais coisas lá fora, coisas que você nem imagina. E algumas podem estar bem perto de você. Nos vemos na próxima história, se você ainda estiver aqui.